Olá, boa tarde, meus amigos, e bem-vindo a mais um episódio do Florida Connection. Aqui é o local onde a gente conecta pessoas, empresas e une propósitos. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, deixa o comentário. Hoje a gente tem um convidado aqui. Super especial. Faça a introdução aí pra gente, Walter. Vamos lá. Bem-vindos ao podcast oficial da revista Florida Connection, um espaço onde ideias ganham voz, histórias inspiram e conversas profundas se conectam. No episódio de hoje, recebo uma figura que transita com sabedoria entre os púlpitos e o parlamento. Comunicador, bispo, escritor e político. Ele tem uma trajetória marcada por impacto e propósito. Ele foi eleito como o mais votado para a Câmara Municipal de Goiânia. Exerceu mandato como deputado estadual e federal. Presidiu a Comissão de Constituição e Justiça. Foi relator da adequação constitucional que deu no novo texto da Constituição do Estado. Também idealizou, presidiu a CPI da combate à pedofilia e à exploração sexual infantil. Douglas, em 2011, tornou-se o mais jovem presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, como primeiro vice-presidente da casa. Votou a favor do processo de impeachment da Dilma. Foi reconhecido com diversas honrarias com a Ordem de Mérito Tiradentes, a medalha Pedro Ludovico Teixeira e a Ordem de Mérito Anhanguera, além de títulos, cidadãos honorários de vários municípios de Goiás. Fundador e líder do Ministério Jovem Atitude, formado em gestão pública, teologia e história. Ele também estudou publicidade e propaganda, é jornalista registrado, autor de diversos livros religiosos, compositor de músicas gospel, apresenta hoje programas da Fonte TV e Fonte FM, uma visão única sobre fé, política e juventude. Fábio Souza é o nosso entrevistado de hoje, é o nosso que estamos prestigiando hoje mais aqui nesse podcast. Muito bem-vindo, Bispo Fábio, né? Eu falo Bispo Fábio porque te conheci muito novo ali na Igreja Fonte da Vida, já atuando, pregando. Que ficha, hein? Só não sou mais pastor de jovens, né? Já deixei de ser pastor de jovens, até porque acho que a idade já não cabe mais. Mas no mais, tem um pouquinho de exagero ali, mas eu fico muito honrado de ter recebido esse convite de vocês e poder ter esse bate-papo aqui com vocês, que eu acho muito importante. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês. Prazer todo nosso, Bispo. Bispo, eu te conheci muito novo, já atuando na igreja. Mas eu também era muito novo, né? Vamos deixar isso muito claro. Os dois eram novos, né? Vamos deixar isso claro aqui para quem está nos assistindo. Eu queria fazer uma pergunta, Bispo, como que uma pessoa consegue conseguir tudo isso que o senhor, essa ficha que ele leu aqui, ficou algumas coisas de fora. Ficou. Porque não dava para falar tudo aqui, né? Como que foi a sua transição da sua vida ministerial para política? Desde criança você já almejava entrar na política? Ou foi algo que... Conta pra gente como que aconteceu essa transição aí. Não, a minha vontade sempre foi ter uma vida ministerial. Né? De vez em quando eu participo de alguns grupos pastorais aí, de pastores de um certo renome. A gente tem um grupo que se reúne 2 vezes por ano no Brasil. E eles falam muito, eu escuto muito um falar assim: eu não queria ser pastor e Deus falou comigo, eu não queria ser pastor e Deus me chamou, eu não queria ser pastor, filho de pastor, neto de pastor, mas eu não queria ter isso. E eu sempre olho para minha esposa e falo assim: eu sempre quis ser pastor. Eu acho que eu nunca tive outra vontade na minha vida do que essa. Eu sempre quis, eu nunca deixei de ter essa vontade. Desde menino muito, muito pequeno, eu sou a 4ª geração de pastor da minha família, via minha mãe, né, e a 2ª via meu pai, evidentemente. Então, eu sempre quis, era uma coisa que eu sempre quis ser. E quando, em 2004, em 2003, na verdade, eu pastor de jovens da igreja, liderando a juventude da igreja, já há um tempinho, há pouco tempo, na época era um pouco tempo, eu virei pastor em 2000. Então, chamaram, a gente tinha um grupo de jovens considerável. Hoje eu tenho noção que a gente vivia um avivamento, naquela época eu não achava. Hoje eu sei que a gente vivia um avivamento. E me fizeram a proposta: por que você não sai candidato a vereador, já que você é o líder dos jovens da igreja, tem uma turma que te segue e tal, aquela coisa toda, né, que vieram fazer essa indicação. E eu, na época, eu tinha uma vontade muito grande. Eu e na época, minha noiva, né, depois a gente se casou, a gente queria ser missionário.
A vontade nossa era ter uma vida missional, uma vida de missões, viver de missões. E era uma vontade do coração nosso. Mas aí, vai, não vai, vai, não vai. Tinha um pastor, ainda tem, poxa, pastor Luiz Augusto do Espírito Santo é o nome dele. Olha o nome profético, né? Ele chegou para mim e ele usou uma frase que meio que mudou a chave. Porque ele disse assim, talvez Deus está te chamando para ser missionário em meio aos caribais da política. Uau. E aí, né, eu falei, então vamos lá, né? Saí candidato a vereador, em 2004, nós fomos eleito o vereador mais votado de Goiânia naquela eleição. Né? Naquela época, nós estamos falando de coisa de 21 anos, 21 anos, né? 2004, 21 anos atrás, 21. Eu tive quase 10 mil votos. Isso para Goiânia naquela época era muito. É lógico que hoje tem gente que consegue ter muito mais do que isso, e tem mais pessoas que conseguem ter, mas eu estou falando de coisa de 20 anos atrás. E aí de lá, 2 anos depois, eu candidatei a deputado estadual, entrei no embalo, né? Fui eleito deputado estadual, fui reeleito deputado estadual, 2006, 2010, virei presidente da Assembleia Legislativa, né? E de 2014 virei deputado federal. Foi isso, essa é a sequência das coisas. Tentei a reeleição, não tive êxito, apesar de ter tido votos. Tem essas coisas no Brasil, né? Às vezes a pessoa tem voto, mas não ganha. Tentei depois voltar, mas também não tive êxito, e assim funciona, né? Então, entre 6 eleições disputadas, está 4-2 ainda, né? 4-2. Ainda está 4-2. Mas, enfim, é isso. E é sempre com esse senso de servir. Porque, no final das contas, quando você vai para o ensinamento de Jesus, qual é o princípio de servir, princípio de liderança de Jesus? Qual que é o princípio que Jesus estabeleceu de liderança? É servir. Eu vou servir os outros, é considerar os outros mais importantes que si mesmo. Se todo político fizesse isso, se todo político colocasse em prática os ensinamentos de Jesus, mesmo aquele que é ateu, mesmo aquele que é budista, mesmo aquele que é sei lá o que, qualquer outro tipo de religião, se ele seguisse os princípios de Jesus, de servir o outro, pensar no outro, pensar nas pessoas próximas, certamente o Brasil seria outra coisa, os Estados Unidos seria outra coisa, enfim, nós teríamos muito melhores servidores públicos, não tenha dúvida disso. Bispo, eu sei que o senhor gosta muito de futebol, de esporte, você acompanha, né? Todos, eu só não jogo nenhum, mas eu assisti todos. O senhor não joga, mas quando a gente está assistindo um jogo ali, a bola cai tá o atacante de frente pro gol, e o cara chuta a bola para fora e erra o gol. Quem nunca falou, isso aí até eu fazia, né? Eu já ouvi isso muitas vezes, como esse aí até eu faria. Eu acho que na política não é muito diferente. A maioria das pessoas tem essa opinião de, se eu tivesse lá eu ia fazer isso, eu fazia aquilo. Qual que é a diferença de estar assistindo lá de fora do campo e estar dentro do campo ali como jogador? Tem muita diferença. É muito mais fácil jogar pedra do que ser vidraça. Óbvio, né? Tem uma diferença gritante, gigantesca. A primeira coisa, quando eu cheguei na política e nos cargos que eu ocupei, nos poderes que eu estive, na verdade, só tive no poder legislativo, mas nas casas legislativas que eu estive, a gente sempre chega com aquele negócio de achar que é o único honesto. Né? Pelo menos quando eu cheguei, todo mundo quando chega a primeira vez é o único honesto, o resto tudo não presta e vai dar problema. Não, eu descobri que tem muita gente boa, descobri que tem muita gente honesta. O problema é que quando tem escândalos e o Brasil é cheio de escândalos, né? Infelizmente o nosso país é cheio de escândalos, acaba sobrepondo, até por questões de notícia, até por questões que chama muito mais atenção de fato, aquele trabalho bom. Agora, existe uma outra coisa, tem muita gente com boa vontade, mas é muito dificultoso o trabalho. Isso. É um trabalho assim que exige muita dedicação, muita paciência e muita perseverança. Você tem no Brasil uma burocracia desgraçada que impede qualquer avanço. Aliás, o que é um país corrupto? Não é um país pobre. O país corrupto é o país burocrático. Quanto mais burocrático, mais chance de corrupção tem. Você tem mais possibilidades de ter corrupção. E o Brasil é um país extremamente burocrático. Né? E geralmente quando a esquerda está no poder, ela cria mais burocracia ainda. Ela aparelha o Estado, né? Ela coloca o Estado para ser mais forte e isso exige-se mais burocracia. Né? Então isso dificulta até o trabalho de quem quer fazer coisas boas no serviço público. Como dificulta o empresário empreender, como dificulta alguém que quer começar o seu negócio e por aí vai.
O sistema burocrático é uma desgraça. Quanto mais burocracia, mais desgraça. Não tenha dúvida disso. Então, há muita gente boa, bem intencionada, às vezes preparada, que ao chegar lá não consegue colocar em prática por causa do sistema burocrático que é. E ainda soma-se a isso que o Brasil ainda tem um sistema. Soma-se a isso que você tem lá uma turma que impera no Brasil desde a redemocratização, para ele não falar antes disso. E essa turma faz de tudo. Quem está lá no topo da pirâmide não quer que quem está embaixo sobressaia, chegue lá. Faz de tudo para se manter lá e não deixar ninguém passar para cima, né? Vaso ruim não quebra, né? Então, os caras continuam lá. Então, o Brasil ainda tem essa dificuldade. Você tem o sistema burocrático, você tem uma turma que não quer dar espaço e faz de tudo para quem tem boa intenção. Ou você se submeta a eles e entra no sistema, ou no esquema, ou na sujeição a eles. Né? Tem gente que não entra no esquema, porque talvez por ter uma formação de honestidade e tal, mas eles querem que se sujeite. Tem que se submeter. Tem que se submeter. Né? E ainda tem isso, mas mesmo assim, né, voltando até o termo bíblico, sempre há remanescentes. Sim. Sempre há gente boa. Sempre há boas pessoas bem intencionadas. Se elas tiverem boa formação e perseverança, eu tenho muita esperança. Até porque eu sou homem de fé, né? Eu tenho muita esperança que a gente ainda pode fazer muita coisa boa. Bispo, pegando esse canal de homem de fé, tá? Como que é? Eu até comentei com o Douglas isso daí, estava comentando com o Douglas, falei, Douglas, estou curioso, como que é um homem de fé, igual a direita, a maioria da direita, ela costuma falar de Deus, Pai, de valores, família, né? Os valores da família, e a esquerda é meia diferenciada nessa questão. Como que é ser um homem de fé e estar num local que ali, pelo que a gente vê, eu mesmo não conheço Brasília, eu só conheço por televisão, nunca fui até Brasília. Como que será? Eu queria saber do senhor. O senhor esteve ali no parlamento, o senhor esteve ali em Brasília, trabalhou ali, teve ali, passou um longo tempo ali. Como que é um homem de fé estar ali num local tão pesado, tão sujo, que a gente vê isso daí, onde tem tanta briga, tanta discussão? Como que é isso, bispo? Eu acho que é como um homem de fé em qualquer outro lugar. Se você levar em consideração o que Jesus diz em João, o mundo jaz. Aliás, o que o evangelista João diz, né? Não foi Jesus. O mundo jaz do maligno. Né? O mundo já pertence ao maligno. Então, se você for para o mundo de negócios, de empreendedorismo, de empresas, você vai ter bons empresários e empresários mal intencionados. Você vai ter pessoas honestas e você vai ter pessoas corruptas. Dentro da igreja, você tem pessoas, pastores, para não falar de membros, pastores, honestos e extremamente desonestos. Sim. Na igreja católica tem padres, e por aí vai, na medicina, em qualquer área. Você tem pessoas corretas e pessoas erradas. Um homem... Qual que é a diferença? É que no Congresso Nacional você é uma expressão da sociedade. O parlamento é uma expressão da sociedade. É isso. E por ser uma expressão da sociedade, está a televisão ligada lá o tempo todo. E onde tudo pega. A internet está lá, está todo mundo... E não deve ser diferente, porque ali é o dinheiro de todo mundo. Sim. Então tem que estar todo mundo de olho mesmo. Não estou falando que isso está errado. Mas é da mesma forma, uma pessoa de fé, ela tem que se posicionar onde ela estiver. O que Jesus fala? Mateus capítulo 5, vós sois o sal da terra, verso 13, vós sois o sal da terra, verso 14, vós sois a luz do mundo. E eu amo esses dois textos porque deixa algumas coisas claras, né? O sal foi feito para salgar. Se ele perde o valor, se ele não salga, ele não serve mais nada a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Você não pode pegar a luz... Estou já traduzindo aqui, né? E colocar debaixo da mesa. Você tem que colocar no lugar mais alto para iluminar todos. É assim que Jesus nos compara. Você é para ser uma luz para iluminar todos os lugares. Então, um empresário que é discípulo de Jesus, ele vai iluminar onde ele estiver.
Ele vai ser luz onde tiver. Ele não vai se contaminar. Paulo, Romanos 12, verso 2. Ele não vai se amoldar aos padrões desse mundo. Ele não vai se contaminar com os padrões desse mundo. Ele vai ser diferente. Ele foi chamado para ser um inconformado. Ele vai ser inconformado. Da mesma forma que Jesus fala. Ele vai estar lá para iluminar. Então eu digo que a pessoa de fé, ele tem que se portar no Congresso Nacional. E muita oração, né, bispo? Não, mas é a vida normal, é assim. Eu falo porque eu mesmo, dependendo do local que eu chego, eu sinto que o ambiente está pesado, sabe? Sim, é isso. Aí eu já entro fazendo oração, eu já entro conversando com Deus. O que eu digo, o que eu posso afirmar é, bom, a Bíblia fala que nós temos que guerrear. Sim, né? Paulo sempre diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e que agem na região da maldade. Ele põe quatro níveis aí. Né? O que é diferente, talvez, é porque lá é uma luta de principados, é quem está no poder. Né? E junta a carne humana, a humanidade, quem está no poder não quer largar o poder de jeito nenhum. O Abraham Lincoln tinha uma frase interessante. Você quer conhecer a pessoa, dê a ela poder. Eu vou acrescentar uma frase, né, Abraham Lincoln? Quem sou eu, né? Vou acrescentar uma frase. Você quer realmente conhecer a pessoa, tenta tirar o poder dela. Aí você vai saber quem que é a pessoa. Quem tem poder, você tenta tirar o poder. Aí você vai descobrir quem que é essa pessoa. Você vai descobrir quem que é ela mesmo de verdade. Então ainda soma-se a isso. A política tem esse negócio. Então tem que ter muita firmeza, tem que ter muito caráter, mas tem que entender que é uma guerra espiritual como qualquer outra. Meu pai tem uma frase boa. Ele fala assim, o corrupto é corrupto em tudo quanto é lugar. É só oportunidade. Né? Tem aquela frase que fala assim, que a oportunidade faz o bandido. Né? Não é o bandido que faz a oportunidade. É o contrário. É o bandido que faz a oportunidade. Então o corrupto ele vai ser no Congresso, mas ele vai ser vendendo pipoca também no pipoqueiro. Ele vai ser no Congresso, mas ele vai ser na loja dele. Né? É porque lá no Congresso aparece. Né? Então é mais ou menos isso. O honesto, ele vai ser honesto vendendo pipoca ou no Congresso Nacional. Não é uma questão de caráter. É uma questão de caráter, de princípio. Uma questão de saber que você presta conta para a sociedade, mas você presta conta para os seus filhos, você presta conta para Deus. Você pode até se esconder de todo mundo, mas de Deus não se esconde. E olha, justiça de Deus vem. Não é que ela tarda. Tem gente que fala, justiça de Deus tarda. Não é que ela tarda, é porque para Deus o tempo não é igual ao nosso. Aliás, Deus não tem tempo. Então, às vezes, para nós demora, mas para Deus é amanhã, em 1 segundo, 2 segundos. Faz 10 anos. Uma hora chega, né? Não tenha dúvida. Uma hora chega. Se tem um ditado popular que é bíblico, que aqui se faz, aqui se paga. Se tem um ditado popular que é bíblico, que é a lei da semeadura, cara. Não é só coisas boas que a gente colhe, não. As coisas ruins a gente colhe também, não tenha dúvida disso. Então, para responder a sua pergunta, que eu falei muito tempo aqui, mas responder a sua pergunta... o que faz um homem de fé é o valor dele continuar valendo em tudo quanto é lugar que ele estiver. Enquanto eu estiver no Congresso, serei uma pessoa correta. Não estou lá mais, sou pastor agora, eu tenho que ser uma pessoa correta. E se amanhã eu estiver montando uma loja, eu tenho que ser uma pessoa correta. Eu não posso dar nota falsa, eu não posso avacalhar com quem está comprando de mim, eu não posso, entende? Eu não posso querer aproveitar dos outros, porque Deus está vendo. Se ninguém está vendo, se eu sou muito esperto, Deus está vendo. Não, Deus está vendo. Isso daí é fato. A questão seria, da pergunta, é o peso, né? Aquele peso de você estar ali sempre em guerra com pessoas más, com espíritos más que tá no meio, porque onde tem diversos homens, uns pensam de uma forma, outros pensam de outro. Mas entra também na empresa onde o senhor falou. Mas o mundo é assim. O mundo é assim. Se o cristão correto não entender que ele está numa guerra constante, talvez no Congresso é porque você tem internet, todo mundo de olho em você. A diferença é essa. É que a TV está de olho, a imprensa está de olho. Mas nós precisamos entender que nós estamos vivendo em guerra. É uma guerra constante, não tem jeito, tanto espiritual quanto natural. O filho está doente, é uma guerra. O casamento está passando por uma dificuldade, é uma guerra. Né? Concorrência num contrato, é uma guerra.
Olhais e vigiais, né? Tudo é guerra. Se a gente não entender isso, e aí qual que é o segredo? Jesus já falou para os discípulos dele, orar e vigiar para não cair em tentação. Não é só oração, não. Oração é a parte espiritual, mas tem a vigília também. Vigília isso aí também. Não tem nada de espiritual, isso é natural. É isso, né? Entenda, a diferença, penso eu, que a diferença é que no Congresso está todo mundo vendo. E é algo que mexe com todo mundo. Mas, qualquer área da sua vida, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar demônios, você vai enfrentar uma guerra espiritual e o homem, a mulher, mas principalmente eu vou colocar um pouquinho de peso no homem, sabe? Até porque essas novas gerações precisam aprender isso, que tem um peso na vida que recai sobre os ombros do homem muito forte. Ele precisa entender essa responsabilidade que ele tem de levar a guerra à frente, né? E quem não atira, espiritualmente falando, pelo amor de Deus, quem não atira vai levar bala, não é assim guerra? É sim. Na guerra eles falam, ou é matar ou morrer? É isso, é uma guerra espiritual da mesma forma, ou você atira ou tu vai levar bala. É uma vida, é assim. Ué. Isso, o senhor levou para um contexto espiritual aí, e eu queria aproveitar o gancho e já fazer uma pergunta em cima disso. Tem coisas erradas que é fácil a gente discernir, né? Um dia eu ouvi o senhor falando algo sobre meia-verdade. Aquilo ficou comigo porque eu nunca tinha escutado alguém, e o senhor é um grande conhecedor da Bíblia, um teólogo também que entende muito, e eu nunca tinha parado para pensar naquilo, sobre a meia-verdade, que foi o que foi usado para enganar ali Adão e Eva no jardim. Mas o ponto que eu queria entrar aqui é o seguinte, trazendo para o contexto agora de igreja. Hoje em dia a gente vive numa era de coaches e de meias-verdades que estão sendo pregadas. E como eu disse, às vezes é muito fácil discernir quando você vê algo que claramente está estampado ali que é algo errado. Como discernir, como ter um conhecimento para discernir aquilo que está sendo meia-verdades, que está implantado às vezes dentro de muitas ideologias, dentro de igrejas. Hoje em dia tem muitas vozes com a internet, com o Instagram, que é ótimo, mas também ao mesmo tempo eu vejo muitas pessoas que estão perdidos com essas meias-verdades. O senhor pode dar um ar aí para a gente em relação a isso, a sua opinião? Ou... eu posso dar minha opinião, né? Sim, posso tentar aqui. Mas vamos lá. Olha, você falou uma coisa interessante. Você falou da internet, né? Instagram, etc., redes sociais e tudo mais. Na verdade, sempre existiu meias-verdades, mentira, engano, o resto da história. Ao longo da história sempre existiu. Qual que é a diferença? Que hoje nós temos rede social. E a rede social dá vazão. Paulo diz, no mundo há muitas vozes. Hoje todas as vozes estão sendo ouvidas. Né? A diferença é essa, porque a internet, se acontece algo aqui... Antigamente, se acontecer algo aqui na Flórida, antigamente para o Brasil saber, 20 anos atrás, era no Jornal de Amanhã. Por que ficou mais complicado para a esquerda? Então? Exatamente, ficou complicado para todo quanto é tipo político. Hoje, se acontece algo aqui na Flórida, né? Todo mundo fica sabendo. Não, em menos de 5 minutos, Goiânia está sabendo. A globalização, né? Goiânia tá por causa de internet, papai, e lá vai. Ontem entrou um cara, no shopping mais famoso de Goiânia, entrou com um carro lá dentro, graças a Deus não matou ninguém. E eu fiquei sabendo em 5 minutos que isso aconteceu, já estava mandando aqui, aí eu já fui sacar, já entrei no jornal nos jornais de Goiás, lá no site de Goiás, o pessoal já estava comentando. Então o negócio hoje é muito rápido, a diferença é essa, ponto. Né? Dito isso, a Bíblia fala o seguinte, Paulo fala que a única coisa que botava medo nele é que nós fôssemos enganados como Eva. Olha só que interessante. Paulo não tinha medo de demônio, tinha medo dos romanos, tinha medo dos judeus. Ele fala, a única coisa que me põe medo é que vocês sejam enganados como a serpente enganou a Eva e se afastem do princípio do evangelho. Né? Então, o engano é instrumento do diabo para afastar a gente correta. O diabo os engana. E como é que o engano? Só te engana se for com meia-verdade. Não é? Se vir com uma mentira lascada na tua cara, você vai perceber. Então ele vai atrás de meia-verdade porque ele quer te enganar. É o instrumento que ele faz com o crente. Lembrando que Adão e Eva eram discipulados por Deus, tá? Eles andavam com Deus. Né? Discipulador, hein? Pois é. Então, aí alguém fala assim, o meu discipulador é o pastor tal, fulano tal, cicano tal, quem me dirige é fulano. Pô, os caras eram discipulados por Deus. Judas tinha um discipulador bom também, que era Jesus, e mesmo assim ele entrou. Então, a gente tem que orar e vigiar. Entra aí. Eu penso que da mesma forma, a meia-verdade ela é travestida de uma parte verdade. O nome já diz tudo. Então, como é que foi? Não é que vocês vão morrer.
Não é isso que a serpente fala para Adão e Eva? Não é que vocês vão morrer. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Por quê? Porque a morte ali era uma morte espiritual, não era uma morte natural. Naturalmente eles não iam morrer, mas espiritualmente eles ficariam afastados da vida que era Deus. É mais ou menos isso que o diabo faz. Ele vem com aquela conversinha bacana, com coisas, entre aspas, positivas, né? Senaqueribe na frente lá do servo de Ezequias e para o povo de Israel falar, não, venham, vocês têm que vir me servir, que eu vou dar uva para vocês fazerem vinho, vou dar azeite para vocês fazerem, oliva para vocês fazerem azeite, vocês vão viver do bem e do melhor. É sempre tem uma proposta, né? Sempre tem algo bom, uma meia-verdade, uma picanha, uma cervejinha, para dar uma ludibriada, mas é travestida daquilo que vem para arrebentar com a pessoa, travestido com aquele engano que geralmente seduz a pessoa. Entende o que eu estou falando? E como é que a gente vai saber isso? Conhecimento bíblico, não tem jeito, cara. Isso não é só para quem é evangélico, não. Conhecimento bíblico, porque tem princípios eternos. Você já parou para pensar que a Bíblia é o livro mais importante da história da humanidade? Agora é o historiador falando. É o livro mais importante. Não tem como uma pessoa negar isso. É o livro mais importante da história da humanidade. E o mais vendido, né? É o mais vendido, o mais publicado em outras línguas. É o mais perseguido da história. Tem país que até hoje é proibido, né? E mesmo assim está lá. Coreia do Norte é proibido, mas está lá. É a portas abertas que ela faz de enviar a Bíblia para lá, não é brincadeira. Então, enfim, é o livro mais importante, é o mais lido, mais vendido, mais inspirativo. Os grandes da história afirmavam isso. O Winston Churchill disse que a Bíblia era o livro mais importante que ele lia. Os presidentes americanos que fizeram história dizem que a Bíblia é o livro mais importante que eles liam. Por aí vai. Então, assim, se você quer saber o que é engano ou não, você tem que ir para a Bíblia. Quando você vai para a Bíblia, quanto mais conhecimento da Bíblia, mais fácil você identifica aquilo que te engana. Não é? Quanto mais você conhece a Bíblia, mais dificuldade o diabo tem de te enganar. É simples assim, né? Por exemplo, vamos falar do comunismo? Eu sou comunista e cristão. Bom, então ou você não entende nada de comunismo ou você não entende nada de cristianismo. É simples então, assim. Boa, bispo. Por que um cristão não pode ser comunista? Pois vai. Põe aí, Miller, depois. Vamos lá, é sério isso. É simples. Olha, comunista cristão. Ou você não entende nada de comunista. Você nunca leu Karl Marx, né? Você nunca leu os livros. É porque quem afirma isso, que é ópio do povo, que a religião faz mal, que o cristianismo faz mal, que precisa combater o cristianismo, os valores do cristianismo, é Karl Marx. E os ideólogos do comunismo ao longo da história, passando por Stalin, Lenin, Mao Tse Tung e por aí vai. Ou você não entende nada de cristianismo. Aí tem gente que fala que lá em Atos, quando a igreja vivia tudo em comum, aquilo lá é o cerne do comunismo. Não, meu filho, isso é cerne do cristianismo. É diferente. O cristianismo é aquele que tenta suprir as necessidades de todos. A necessidade de todos. Só que a minha necessidade é diferente da sua, que é diferente da sua. Nós temos as necessidades básicas, mas existem outras necessidades que são diferentes, poxa vida. Não é? Então, o cristianismo ele quer suprir a necessidade. E só tem uma pessoa que supre todas as necessidades. É isso que os caras não interpretam a Bíblia, não entendem. É só Jesus. Qual que é o final do evangelho? É Jesus, é levar você para Jesus, porque Jesus é o único, nem minha mulher, nem meus filhos me suprem minhas necessidades, só Jesus. Então tem uma diferença muito grande. Agora, se você me pergunta por que o comunista não pode ser cristão, é Karl Marx que diz. Não sou eu não, é Karl Marx que diz. E uma resposta rápida, porque os princípios do comunismo vão, a grande maioria vão de encontro com a Bíblia, contra o cristianismo. Contra os princípios cristãos. Agora, vocês não vão me perguntar, mas vamos acrescentar aqui. Me pergunta, Jesus é de direita? Não. Não é. Jesus é de esquerda? Muito menos. Jesus é de centro? Também não. Jesus está acima de qualquer discussão ideológica política, poxa vida. Jesus é Jesus. Jesus é o prumo. Ele é o prumo. O que é bom vem de Jesus. Se tem algo bom na direita, vem de Jesus.
Se tem algo bom da esquerda, deve ter, né? Procura aí o que vocês acham. Deve ter, vem de Jesus. É simples, ele é o prumo. Qualquer tentativa, e aí eu vou deixar bem claro, até para os meus amigos de direita, qualquer tentativa, que como eu sou de direita, né? Qualquer tentativa de tentar resumir Jesus a uma ideologia passa a ser idolatria. Aí já é outra história. Jesus está acima de qualquer discussão, meu amigo. Qualquer discussão ideológica, política, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, o alfa e o ômega, início e fim, autor e consumador, príncipe da paz, maravilha. Eu vou embora aqui falando os termos que eu acredito. Jesus está acima de qualquer discussão disso aí. Mas o cristão ideológico, o ideológico cristão, ele não pode ser comunista porque o comunismo não deixa. Simples assim. Não se encaixa, não tem jeito, não bate. Bispo, eu vi o senhor falando um dia, texto sem contexto é pretexto. Isso é uma regra teológica. Texto sem contexto é pretexto para bobagem, é pretexto para heresia e por aí vai. E como aprender a entender o contexto da forma que o senhor entende? Não, na minha forma... O contexto. Não, porque... Ler. Porque tem muita gente que pega o texto, entendedor? Vamos lá. Quem mais... O Satanás entende da Bíblia, certo? Mais do que muito pastor, padre e teólogo. Pois é, eu vejo que muita gente às vezes não entende esse contexto da forma correta. Mas a maioria das vezes, é lógico que estudar faz bem, mas a maioria das vezes é falta de ler o texto. Falta de ler o texto. A gente então, gosta vou trazer uma polêmica aqui, pode? A gente gosta de pegar a frase pela metade, a gente pega a frase que a gente gosta. Sim. Não é isso? Então você está discutindo, está fazendo a discussão com a sua esposa lá, ela vai falar de coisas positivas sobre você e coisas negativas. Você só pega a coisa positiva que ela falou. Você quer. Você entendeu? Ou a negativa que você consegue mudar, ou aquela que você quer brigar. Não. O grande problema é que a gente não pega para ler o texto. Se a gente pegar para ler o texto completo, a gente vai ver que muitas das vezes a nossa interpretação teológica é falta de interpretação de texto. Lembra da aula de interpretação de texto lá da escola? É falta disso. Aliás, se tem uma coisa que nós brasileiros precisamos aprender a interpretar texto. Eu vi o senhor pregando outro dia, você falou assim, ó, que o Senhor é meu pastor e dele não terei falta. Salmos 23:1 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É porque quando você vai pro original... né? Mas aí eu queria chegar. Sim, mas isso é uma coisa muito acadêmica, sabe? Sim, Se você for falar pro pessoal ser muito acadêmico, a maioria das pessoas não vão ser, até porque não tem nem tempo para ser. Sim. Né? Isso é uma coisa muito acadêmica, você ir pro original do aramaico antigo. Mas o Bispo Fábio estuda dessa forma, assim? É porque eu sou teólogo, hoje é a minha função. Eu tenho prazer nisso, eu tenho gosto nisso. Eu não posso exigir que a pessoa tenha isso, né? Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Esse debate escatológico. Sim. Eu sou amilenista, pré-milenista, pós-milenista. Eu só acredito no arrebatamento secreto, eu não acredito no arrebatamento secreto. Então, isso é uma questão muito acadêmica. Né? Até quando perguntam para Jesus... olha só. Atos... Eu estou pegando a escatologia. Atos 1, verso 7. Verso 6, Jesus, é agora que o Senhor vai voltar, que vai estabelecer todo o governo. Os apóstolos perguntam para Jesus, Jesus fala, não vos compete saber hora e tempo que é reservado a Deus Pai. Para com essa preocupação de vocês, mas... Verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Jesus está falando assim para os pastores, e aí devia falar para a turma de hoje, que ama uma discussão escatológica, né? Ama esse debate escatológico, eu sou milenista, você é pré-milenista, você está errado. Então, Jesus falou, não compete vocês saber a hora que Deus reservou para sua exclusiva competência. Para que esse debate, eu chamei vocês para receberem poder do Espírito Santo e ser minha testemunha. Eu não chamei vocês para essas discussões. Então isso é um tema acadêmico e a maioria das pessoas nem quer saber disso. Mas para os que quer saber, Bispo, já aproveita, fala sobre o seu curso aí de teologia para as pessoas que querem saber sobre isso. Eu não tenho curso de teologia. Eu tenho 3 cursos na internet que eu ensino sobre temas específicos para quem quiser aprofundar mais na Bíblia. Um é sobre os patriarcas da Bíblia, outro é sobre o rei Davi e outro sobre... são 28 aulas, se eu não me engano, sobre Jesus, sobre tudo que o Mateus, Marcos, Lucas e João apresentam sobre a vida do nosso Senhor. Né? Mas é uma questão explanativa, interpretativa, uma coisa... lógico, quem quiser se aprofundar, fique à vontade aí para adquirir e se aprender em casa.
Mas é como eu disse, é uma coisa muito acadêmica. Mas pegando Salmos 23, verso 1, Senhor é meu pastor, não me faltará, quando você vai para a aramaica, dele não terei falta. E é fácil de você entender isso. Nada me faltará. Você tem Jesus na tua vida? Sim. Falta alguma coisa para você? Não. Porque você conhece Jesus. Sim. Mas falta dinheiro? Não. Não? Ué, então tá ótimo. Então peraí, vamos conversar mais depois. Ué, se não tá faltando dinheiro, ué. Mas falta então. Para o que eu preciso, não. Ok. Sinceramente, assim. Não beleza, tô falando que mas eu sou rico aqui, bispo, né? Meu patrão tá do meu lado aqui, eu quero uma... Não, então... Se eu falar que não falta, eu vou me pôr em problema aqui, bispo. Não, tudo bem, então vamos mudar aqui. Mas... Você tem lugares no mundo que você quer conhecer? Sim, lógico. Você já conheceu? Não. Falta conhecer? Demais. Beleza. Tem gente que é um cristão correto, sério, e tá com problema de saúde. Tem gente que assistindo a gente, tá com problema de saúde. Tá faltando saúde pra ele? Sim. Tá faltando saúde pra ele. Sim, às vezes falta energia. Tive que tomar um Red Bull agora. Mas ele tem Jesus. Então como é que não falta? Então, se fosse assim, eu tenho Jesus. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho. Ah, eu não creio nisso, o problema é teu. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que eu tenho Jesus. Eu tenho falta de coisa? Sim, eu tenho falta de dinheiro. Não sou igual o Douglas, não. Eu tenho falta de dinheiro. Às vezes eu quero Sempre comprar... tá faltando alguma coisa, eu quero bispo? comprar algo, não tenho. Às vezes eu quero fazer algo, não tenho condição. Sim, sim. Então Jesus, a Bíblia está errada? Lógico que não. A gente está entendendo errado o texto. É dele não terei falta. Se eu tiver doente, dele eu não terei falta. Se eu tiver pobre, dele eu não terei falta. Se eu tiver rico, dele eu não terei falta. É isso que às vezes está errado, que a gente pega um texto da Bíblia e interpreta do jeito que a gente quer. Esse é o grande problema. Depois a gente joga a culpa para Deus. Ah, Deus, você não me abençoou. Mas eu nunca te prometi isso. Você que deduziu, você que acreditou. Então, nessa questão, bispo, de pegar aquele pedacinho de texto e jogar, e a pessoa que não tem o conhecimento, igual o senhor falou, tem pessoas que não têm o conhecimento, esse conhecimento profundo, e ela acaba acreditando naquilo ali. Vou dar um exemplo, os coaches, que hoje em dia tem muitos coaches que estão utilizando da igreja para poder fazer para mim, no meu modo de ver, um comércio. Entendeu? E então, muitos pastores que viraram coaches também, né? Muitos pastores que viraram coach. Então, o que eles fazem? Eles montam um texto ali, não explica direito, pega aquele verso da Bíblia, joga lá, e aquelas pessoas que estão ali, que também não têm um entendimento bíblico, entendeu? Ela acaba catando aquilo, não, realmente aquilo ali, entendeu? Então eu acho que essa questão que o Douglas estava colocando seria mais ou menos isso daí, não seria, Douglas? Mas tem pastor também que não fala que é coach, mas usa todos os programas neurolinguísticos de coach para vender a sua teologia. É o que o pessoal está chamando de teologia. Qual que é a teologia da prosperidade, a antiga teologia da prosperidade, né, travestida de nova roupagem, de um novo jeito e tudo mais, né, de falar que tudo vai dar certo, se não está dando certo é porque você não antigamente era que não dava, não dizimava, não ofertava e tal. Hoje é porque você não quer. Até parece que a pessoa não quer que dê certo na vida dela, mas você não quer, porque se você comprar o meu curso, se você destravar isso, se você virar a chave, se você... vai dar tudo certo. Bom, isso Jesus nunca prometeu, pelo contrário, Jesus prometeu que nós vamos passar por aflições. Por dificuldades, por problemas, né? Então, qualquer teologia que vá contra o que Jesus pregou é uma teologia errada. Que da forma que eles explicam, assim, eu nunca participei, mas a gente pega na própria rede social, a gente pega os pontos. Você não fica rico porque você não quer. Se você aplicar aqui, você vai ficar. Mas tem que ser sempre no deles, né? Não, isso. Na pirâmide, né? Na pirâmide que eles colocaram, entendeu? Lá, né? Alguém tem que quebrar uma Agora, hora. deixa eu só fazer uma diferença, porque em todas as áreas tem coaches e coaches, né? Entre os famosos, vamos colocar assim, né? Porque tem uns coaches aí que fala que é coach, mas tu vê a vida dele e fala, pelo amor de Deus, vai se cuidar primeiro para depois conversar comigo. Vai aprender a arrumar a cama primeiro para depois vir conversar comigo. Mas entre os coaches famosos, você tem gente
correta, né? E pode ajudar o outro e tal, mas tem muita gente, como qualquer outra área, querendo se aproveitar, né? Deixar isso bem parado. Mas o que é pior, se o cara quer ser coach e falar, ensinar seus programas neurolinguísticos, toca a vida aí, vai quem quer e tudo mais. O problema é quando você leva isso e fazer disso um evangelho. Né? Quando você quer usar isso como instrumento bíblico, ou usar a Bíblia para aí o negócio passa a ser problema. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara. O que de graça você recebe, de graça você tem que passar. A graça é de graça. Diante disso, Bispo, tem como você falar qual é o verdadeiro evangelho? Mas desculpa, deixa eu só termina seu pensamento. Deixa eu só pegar essa aqui. Então a graça é de graça. Se o cara quer usar isso para de alguma forma ficar vender uma pirâmide, alguma coisa assim, tem algo errado. E repito, tem pastores que pegam todas as regras, PNL, etc, e usam, não falam que é coach, em hipótese alguma, mas usam e toca a bola e tá aí falando esse evangelho facilitado de uma graça inexistente, tá? Uma graça que o T.D. Jakes fala que é o problema da graça, né, por ela ser de graça, a pessoa achar que você não precisa fazer nada, né, que você pode simplesmente deixar o rio te levar, e não é assim, né? É o perigo de você entender a graça de forma equivocada, errada, e essa turma usa muito disso. Hoje você tem muitos pregadores do evangelho, pregadores que não pregam o evangelho real, entrando já na sua pergunta. Como é que eu falo que é o evangelho correto? O que Paulo diz, tem que ter cruz. O evangelho leva a pessoa a olhar para a cruz. A cruz de quem? De Cristo Jesus, o sacrifício de Jesus. Se o teu evangelho não leva você para a cruz, se o evangelho que você está escutando não coloca Jesus como a pessoa, com a figura, não é mais importante, é a fundamental. Sem ele não existe evangelho. Paulo diz que sem Jesus, sem a morte e a ressurreição de Jesus, nós somos os mais infelizes dos animais. Né? A gente pode esquecer. Então, se o evangelho não te leva para a cruz, não fala que você tem que ir lá, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, né? Dia após dia, siga-me. Se o evangelho não está dizendo isso, se o evangelho não está apontando para erro e pecado, se a profecia, hoje tem as profetadas aí, né? Os profetalhas, né? Os caras que saem dando profecia. Você já viu que as profecias de hoje são totalmente diferentes das profecias bíblicas? Que as profecias bíblicas só falam de coisa ruim. Hoje é só coisa boa. Tem um trem diferente. As profecias bíblicas não tem. Um anjo. Um dia eu fui para uma igreja, fui participar de um culto, fui chamado, o cara que me antecedeu para falar, ele pegava o microfone, um anjo veio aqui agora, trouxe a bênção. Eu tô vendo um anjo entregar a bênção para você. Um anjo entregar a bênção. A gente não vê isso na Bíblia. Pelo contrário, a gente vê anjo com a espada embrenhada, destruição e tudo mais. Então, peraí. Ainda tem essas profetalhas aí que vêm vender Pix, profetalhas de Pix, pedindo Pix no Brasil, aqui é Cirezel, né? Pedir Pix no Brasil para dar profecia. Já começa. O que custa pelo que eu recebi de graça, que eu recebi pela graça, é evangelho errado. E o evangelho tem que ser para a cruz. Isso que tem uma história aí que o Spurgeon, quem foi Spurgeon? Spurgeon foi o príncipe dos pregadores, o grande evangelista até Billy Graham, né? Até o surgimento de Billy Graham, ele foi o maior evangelista. Diz que um dia foi um pastor jovem pregar da igreja dele, ele estava escutando a pregação desse pastor jovem, aí pregou uma palavra linda e tal, aí sentou e foi perguntar para Spurgeon, né? Spurgeon, como é? Você gostou da minha palavra? Eu achei que foi boa e ruim. Boa porque não, porque você é um bom orador. E ruim porque ela foi boa porque você é um bom orador, mas ela é horrorosa, foi horrorosa. Ele falou, horrorosa, Spurgeon? Foi horrível. Por quê? Porque você não falou da cruz. Qualquer pregação que não fala de Jesus, que não fala da obra da cruz, que não fala que Jesus morreu e ressuscitou, que não leva a pessoa para Jesus, não é evangelho. Não é evangelho. Se não falar que Jesus morreu e ressuscitou por você e que você precisa de Jesus, não é evangelho. Esqueça, não é evangelho. Então, e outra coisa, qualquer pregação que fale que tudo vai dar certo antes do final, está errado. Porque tudo vai dar certo no final. Isso aí é evangelho, né?
Isso é evangelho, tudo vai dar certo no final. Tem até aquele texto, né, bispo? Senhor, nos profetizamos, falei em seu nome e tal. Expulsei demônio, curei pessoas. Afaste de mim, né? Não os conheço. Não os conheço. Você sabe que o original desse texto, sabe que o original o termo para conheço, que foi traduzido, seria mais correto, reconheço, não os reconheço. Então é mais ou menos assim, Jesus falando, não reconheço o que vocês fizeram, porque eu vi o coração de vocês. Vocês expulsaram o demônio? Não, mas quem expulsa o demônio sou eu. Não é? Porque Jesus usa a gente tem que deixar claro que Jesus usa tanto pessoas fiéis a ele, quanto não fiéis. Aí que tem um grande problema, porque esses coaches podem estar levando pessoas a Jesus. Sim. Vai depender da pessoa que está recebendo a fé dela. E depende da obra de Jesus. A Bíblia chama Nabucodonosor e Ciro de homem de Deus, de servo. Meu servo Ciro, meu servo Nabucodonosor. Né? Lembrou que Nabucodonosor destruiu Jerusalém. Meu servo. Então Deus usa usa jumento, poxa vida. Usou uma mula. Ele usa jumento. Ele usa o que ele quiser, ele usa do jeito que ele quiser, ele faz do jeito... E, inclusive, gente que vai expulsar demônio, que ele vai ungir a pessoa para expulsar demônio, que ele vai ungir a pessoa para pregar para multidões, que ele vai ungir a pessoa para curar, e que na hora que chegar, não reconheço o que vocês fizeram, não. Porque para entrar aqui dentro, é o coração, mano. Para entrar aqui dentro não é a obra que eu fiz através de você. É a obra que eu fiz em você. É diferente. Você deixou eu usar a minha obra, você deixou eu usar você para fazer a obra, mas você não deixou eu fazer a obra dentro de você. E aí? No final das contas, não é a obra que você faz por Jesus, é a obra que ele fez em você que faz a diferença para entrar lá dentro. Aqui fora talvez faça a diferença. Bispo, o que o senhor pode falar a respeito daquele... Todo mundo estava chamando ele de pastor Miguel, o profeta, o profeta lá... Ele não é nem pastor nem profeta. Primeiro, ele não é pastor nem profeta. O que eu acho é o seguinte, e falo com toda sinceridade. Ele tinha 14 ou 15 anos, né? Garotão. E quando a gente... Criança. Pô, não é garoto, é criança. E quando a gente vê ele, a gente vê visivelmente que ele não é nem profeta, nem pastor e nem sabe nada de Bíblia. Tem muito menino de 14, 15 anos nas escolas que a gente chama escola bíblica dominical, discipulado, rede de jovens aí, que sabe muito mais de Bíblia do que ele. Eu vejo um menino que talvez tenha sido explorado por algumas pessoas, né, e que merece de nós oração e dó. Estou sendo muito sincero. A gente precisava cuidar desse menino, porque ele é uma criança. Sim. Né, ele é uma criança. Né, ele tinha que estar participando de um grupo de jovens, ele tinha que estar participando de um grupo de adolescentes de uma igreja, participando de acampamento, né, não fazendo o que faz. E na minha opinião, ele foi explorado por alguém. Ele é digno de dó e digno de oração. E, aliás, é o que nós devíamos estar fazendo. A gente devia estar batendo em quem está explorando ele, não sei. Não quero fazer acusação porque eu não sei. Mas alguém estava explorando ele. Até porque pedia oferta, pedia isso, pedia aquilo tudo. Outro e tal. Alguém estava explorando ele. Quem é essa pessoa? Essa pessoa... Teve uma hora lá que o Conselho Tutelar foi lá proibir por causa disso. Foi proibir. Proibiu ele, né? Proibiu ele de falar por causa disso. Tinha que ir atrás. Eu acho que o Conselho Tutelar tinha que ir atrás e saber quem está explorando ele. Então, eu repito, não era nem pastor nem profeta. Deixa eu... Você vai perguntar para ele, Deus pode usar um menino de 14, 15 anos? Lógico que pode. Eu repito, Deus usou uma jumenta, usou um Nabucodonosor, usa quem ele quiser. Esse debate não é meu. Ele usou Samuel bem jovem. Jeremias falou que era uma criança, Deus falou, não fala que você não pode uma criança. Os estudiosos falam que ele tinha 21 anos. Então assim, mas isso são exceções à regra. Samuel é uma exceção à regra. A regra é Jesus. Em tudo é regra Jesus. Jesus com 12 anos, chegou lá olha só, Jesus, com 12 anos, sumiu, né? Estava com os pais dele, pais adotivos, Maria e José, sumiu na volta de Jerusalém. Vocês lembram dessa história? 3 dias depois eles acham Jesus lá no templo, dando uma surra em entendimento nos estudiosos, teólogos, fariseus, saduceus daquela época. Maria e José chegou, por que você fez isso e tal? Jesus falou assim, eu não tinha que estar cuidando das coisas da casa de meu pai, das coisas do meu pai? Jesus sabia que ele era, Jesus sempre soube que ele era, tá?
Por isso que eu não gosto dessa história. Jesus não é criança comum. Como é que Jesus era uma criança comum? Me responde. Lógico que ele não era. Ele era Deus encarnado e ele sempre soube que ele era Deus encarnado. Tá? Ponto, acabou. Mas Maria e José chama eles e a Bíblia ainda usa a expressão. E ele em tudo ele era obediente, era submisso. Né? Jesus volta. Por quê? Porque não era a hora dele. A hora, o mestre, o rabi para aquela época, só era respeitado se ele tinha mais de 30 anos. Por isso que Jesus reaparece com 30 anos. Não é isso? Né? Reaparece para ser batizado, né, por João Batista com 30 anos de idade. Se Jesus, que é Jesus, esperou um tempo, quem somos nós para não esperar? Ter uma idade correta para ser entendida, para ser... Essa é a regra. Jesus pode usar alguém, uma criança? Pode. Mas a regra não é essa. Essa é uma exceção à regra. A regra é quem estabeleceu foi Jesus. Jesus esperou um tempo. Os discípulos andaram 3 anos com ele para depois se tornar apóstolo. Apóstolo de verdade, liderar a igreja e tal. Até então eles eram servos. José andou com Moisés para depois... para depois virar Josué, o general. E por aí vai. A gente tem que entender isso. A regra é Jesus. Então, Miguel e outros não são profetas nem são pastores. E no caso do Miguel, nem conhecimento de igreja e Bíblia ele tinha, coitado. É alguém explorado, é um menino explorado. Muito inteligente. Muito bom comunicador, não é? Ou seja, se fosse bem direcionado, cara, né, com 20 e poucos anos era avião. Avião, mas faltou, eu repito, não sei quem está explorando, faltou um pastor sério olhar isso e falar, não, vou trazer esse menino aqui, ó, vou cuidar dele, vou alimentar ele, vou pagar um seminário teológico para ele, vou pagar um curso de comunicação, não sei. Termina os estudos. Menino de 14 anos tinha que estar fazendo o quê, gente? Estudando, poxa. Ele parou até de estudar, né? Isso eu não sei. Se parou, é um problema sério. Pelo menos foi as notícias que deram, porque ele não tinha mais condições de frequentar as escolas. Por causa do tempo das coisas. Por causa do tempo. É seríssimo isso, poxa. Isso é uma irresponsabilidade grande, até porque pastor menino aparece e some, e depois. Né? Então é só isso, né? Não existe pastor mirim também, é lógico que isso é um título ali que foi dado. Carinhoso, talvez, não sei, mas não existe pastor mirim. Né? Pastor é pastor e tem que ter uma certa responsabilidade, e certas responsabilidades só são adquiridas com uma certa idade, não tem jeito. O senhor tocou num pouco interessante aí, sobre você estar com pessoas que ia direcionar. Aqui na Florida Connection, né, essa revista e esse podcast surgiu com isso, Bispo, com a ideia de estar conectado com pessoas, empresas que tenham um propósito, e a gente falou aqui até no primeiro episódio sobre a sinergia, né? A Bíblia fala sobre isso, que um perseguirão 1000, 2 perseguirão 10.000, e a gente vê essa importância de, às vezes, estar conectado com as pessoas corretas. E talvez esse menino aí estivesse conectado com pessoas corretas, poderia ser diferente essa história. Daqui uns 10 anos, ele seria um baita de um pregador ou um baita de um jornalista, de um comunicador. Algo assim. Um menino inteligentíssimo. Tá? Pô, só você escutar um pouquinho, você vê que de comunicação ele entende, ele só não entende espiritualidade e Bíblia. Porque talvez a idade dele não é para isso mesmo, não. Qual a importância, Bispo? Nem de inglês, né? Nem de inglês. Vocês lembram do inglês dele? The King, the Power? Nem de inglês. E qual a importância que você acha que tem, assim, essa questão das pessoas com quem você anda, com as pessoas com quem você conecta, o networking, né, que é muito falado hoje em dia, mas a gente sabe também a igreja, né, que também... Fundamental. Para qualquer coisa na vida, relacionamento é importante. É lógico que amizade, amigo, são poucos. Mas relacionamentos, pontes, é fundamental para qualquer área. Do estudante ao empresário, ao pastor, ao comerciante, etc. Um empreendedor, político, relacionamento, construir pontes e principalmente quando você passou pela ponte, voltar, não destruir ela. Né? Porque você precisa ter esse acesso. Às vezes, se eu faço um negócio aqui com o Douglas, não deu certo, eu tenho que fazer de tudo, porque pode dar certo como pode não dar, não é isso? A vida é assim. Mas eu tenho que fazer de tudo para que essa ponte não quebre. A historinha da árvore lá, né? Lembra que eu contei para você da árvore? Na hora de você subir na árvore, contei para o Douglas, tinha um professor meu na faculdade, ele falava: a vida é igual uma árvore. Na hora de você subir na árvore, sobe devagar, conservando todos os galhos. Porque na hora que você
escorregar de lá em cima, você tem os galhos para segurar. Se você subir quebrando tudo quanto é galho, correndo, você vai subir rápido. Mas se quebrar um galho lá em cima, você vai direto pro chão. É a mesma coisa dessa questão da sociedade, de você estar em conjunto com as pessoas, né? E fazer de tudo para não quebrar os galhos, né? Quebrar as pontes. E as pessoas que estão quebrando tantas pontes, a gente tem visto hoje, igual o senhor falou, tem a internet, tem o YouTube, tem o Instagram, todo mundo sabe. Eu não estou citando aqui ninguém especificamente, tá, gente? Não estou citando ninguém especificamente, eu estou falando de uma forma geral mesmo. Muita gente está quebrando ponte e nome até de versículo bíblico que na Bíblia fala para, se tiver o seu irmão em erro, vai lá e fala qual que é o erro. As pessoas estão pegando o celular, abrindo... E, enfim, aquela briga que todo mundo sabe, de um lado atacando o outro, quebrando as pontes e, às vezes, né, coisas que fica difícil para construir depois. Mas faz isso porque dá like, né? Para engajamento, né? Não, mas brasileiro latino-americano, ele gosta de uma barraca, né? Num quebra-pau. Aquela novela mexicana, né? Ele gosta, não gosta de uma briga. A gente gosta, aí é caliente, né? A gente gosta desse, né, do auê, da briga e tal. Né? Agora, porque quando você citou um texto aí, né? Se tem, olha o que fala a Bíblia. Jesus fala, se você tem uma coisa com o teu irmão, vai lá conversar com ele. Paulo fala, antes de tomar ceia ou antes da oferta, vai lá e resolve. Mas é com ele, não é na internet. Não é no Instagram. Não é no Instagram. É claro que tem denúncias que precisam ser feitas, teológicas, ministeriais, mas quando você parte para algo pessoal, aí me desculpa, aí é para dar like. Aí é like, é engajamento e tudo mais. Não me vem com essa. Porque se você tem interesse em resguardar alguém, você vai chegar na pessoa, você vai dizer para a pessoa, olha, isso aqui não está certo. Agora, se a pessoa... aí você também não pode dar pérola aos porcos, né? Se a pessoa... Você falou uma vez, 2 vezes, né? Até 3 vezes, a pessoa não deu moral, ó, irmão, beijo, tchau. Eu não vou jogar pérola aos porcos, né? Se vira aí com Deus. Sim. Não vou continuar, né? Então, assim, o problema é que a gente gosta da coisa do quebra-pau, né? A gente gosta da barraca, a gente gosta da borracharia, né? Do vulco, dessa coisa. É uma coisa meio latina isso, não tem jeito, é uma coisa nossa. Só que você está falando uma coisa certa. Quando você faz isso, tem pontes que são quebradas que talvez só Deus vai curar. E aí você tem que ter o interesse da pessoa em querer que Deus cure. Ainda tem esse problema, sério, né? Então eu acho que relacionamento é algo fundamental na vida de qualquer pessoa que quer crescer. Quer crescer. Bons relacionamentos. Aí vamos acrescentar bons relacionamentos. Mau relacionamento também, uma casca fora. Tchau. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Abraão só se tornou Abraão quando Ló se afastou dele. E Ló era sobrinho-filho. Sobrinho-filho. Abraão não tinha filho, Ló não tinha pai. Um era tio do outro, ficou mais fácil. Então, a gente tem que entender essas coisas. Então, o homem que ficou 38 anos no tanque de Betesda, que queria entrar para ser curado, né, quando Jesus perguntou para ele, você quer ser curado mesmo de verdade? Eu quero, mas não tem ninguém para me colocar lá dentro. É diferente do homem de Marcos capítulo 2, que tinha pelo menos 4 amigos dele para levar ele onde Jesus estava. Os 2 eram coxos, os 2 eram paralíticos. A diferença foi o networking. O relacionamento. Ele tinha bons relacionamentos. Minha mulher sempre lembra da história que Eliseu multiplica o azeite da viúva, né? Que ela sai e fala assim, pede para os vizinhos panelas. Não é isso? Porque é só suas panelas, certamente não vai dar. Ela só conseguiu muitas panelas porque ela tinha bons relacionamentos. Porque se ela não tivesse bons relacionamentos entre os vizinhos, se ela fosse aquela vizinha casca grossa, tu quer panela aqui, ó, na tua cara, não é assim? Então, e não ia ter nem para quem vendesse também. E depois não ia virar nem comerciante. Então, querendo ou não, isso é bíblico. Bons relacionamentos. Qual é o bom relacionamento? Me pergunte. Qual é o bom relacionamento? Qual é o bom relacionamento, Bispo? Aquele que te aproxima de Jesus. Uau. Qual é o mau relacionamento? Aquele que te afasta de Jesus. Simples. Mas é um bom cara para me fechar um negócio. Irmão... Independente do comércio, do... Não esqueça que Deus conhece o seu futuro. Tô fazendo um negócio aqui, tô fechando um negócio, o cara tá te afastando de Jesus, irmão, um abraço, tchau. O cara não te atrapalha esse relacionamento com Jesus, já é uma boa ideia. Em casa nós temos, eu e minha esposa, nós temos uma questão sobre isso daí. Nada é fechado, primeiro vamos conversar com Deus. Eu sento seu com sócio ela, maior, converso com ela, vamos conversar com Deus, vamos esperar ele falar. Muitas vezes nós conversamos, bispo.
E quando a gente chega na igreja, o bispo fala a mesma coisa. Cansamos, mas cansamos. Chegar o bispo na igreja... É a confirmação, né? Daquela lapada assim, eu olhar pra ela, olhar pra mim e falou, deu a resposta. É, confirmação. Já deu a resposta que a gente queria saber, entendeu? Mas é isso daí mesmo, bispo. É o bom relacionamento. Ó, vamos lá, Jairo, pedindo para Jesus curar a filha dele. Vocês lembram disso? Não, no caminho, aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, deu uma atrasadinha na história. Quando chega para Jairo, tua filha morreu, não precisa importunar o mestre. Jesus fala, não, eu vou lá acordar ela. Confia em mim. Chegam na casa lá, tava com as capideiras, né? Naquela época tinha contratadas, inclusive chorando e tal e tudo mais. Jesus fala, por que vocês estão chorando? Eu tô aqui, eu vou acordar ela, né? Aí já muda, né? De chorar, começa a zombar de Jesus. Tá escrito na Bíblia. O que Jesus fez? Vocês lembram? Botou todo mundo para fora. É para ficar aqui Jairo, a esposa, Pedro, Tiago e João que vieram comigo. O resto fora. Por que Jesus fez isso? Porque aquelas capideiras roubar a fé de Jairo. Tem gente que foi feito para roubar a nossa fé. Sugar a nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tá vendo que a Bíblia interpreta a Bíblia? Como é que eu agrado a Deus? É fé. Se eu não tenho fé, eu não vou agradar a Deus. Se eu não agrado, Ele não realiza o desejo do meu coração. Isso é regra bíblica. Então a gente tem que tomar cuidado com os relacionamentos nossos. E tem pessoas que você sente, né? E outra coisa. E aí tem um negócio. Não insista nesse relacionamento, poxa vida. Aí é culpa nossa, me perdoe. Se eu insisto num relacionamento que está fazendo mal para mim, que está me sugando, que me afasta de Jesus, o burro sou eu. Sim. Não é? Sim. O burro sou eu. Eu que sou o Balaão. O burro é mais inteligente que eu. Eu que sou o Balaão. Pelo amor de Deus. Agora, é lógico que tem gente que engana. Aquele negócio, a partir do momento que você descobre que aquilo não é um bom relacionamento, aí, querido, se você insiste, meu amigo, mas você não tem que ser boa influência. Você é boa influência na medida de que aquilo não te afasta de Jesus. Se te afasta, a melhor coisa que você faz é orar por ela. E orar, você não precisa orar perto, você pode orar longe. Sim. Bom, lembrando todos aí para seguir o Bispo Fábio Souza Oficial nas redes sociais, no Instagram. Só Fábio Souza Oficial. Fábio Souza Oficial na rede Instagram. Não tem bispo. Mais de 110 mil seguidores aí nas redes sociais. Tô chegando. Tá chegando. Não, já passou. E para boas conexões, relacionamentos, já que a gente tô sabendo agora que eu passei de 110 mil seguidores. Passei mesmo? Passou. 110 mil. Tá redondo, solta o foguete aí, Miller. Solta o foguete aí. Tô bom, velho. Produção. Uau, tô sabendo agora, sério. Fábio, me diz uma coisa. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos para a questão política. Como você vê esse cenário político hoje do Brasil, como está hoje essa guerra, Brasil, Estados Unidos, esquerda, direita, STF, com o Congresso, como que você vê? O cenário político brasileiro está judicializado. Não tem cenário? Não, está literalmente judicializado. Você tem hoje um Supremo Tribunal Federal, uma Suprema Corte no Brasil, que é a mais poderosa do mundo. Em um país, lógico, né? Que aqui nos Estados Unidos não opina em nada. Mas ela é mais... Só para vocês terem uma ideia, a Suprema Corte brasileira é mais poderosa no Brasil do que a Suprema Corte americana é nos Estados Unidos. Sim. Não existe Suprema Corte com mais poderes, com mais intervenções, com mais determinações no cotidiano, na vida, no planeta. Talvez se compare... no planeta livre, né? Talvez se compare... ou perca apenas para os 5 conselheiros religiosos que tem lá do Ayatollah no Irã. Que lá determina até quem é candidato ou não, né? Que eles falam que é o Conselho dos Anciões e tudo mais. É dos especialistas, que é o termo que é usado lá. Fora isso, eu acho que não existe. No mundo livre, é certeza que não existe. No mundo livre, é certeza que não existe. E isso acontece devido à classe política ter dado condições para isso. Aí entra o sistema de catraca, né? Você passou, não volta para trás mais. Como que a classe política deu? Primeiro dando poderes, né? E quando os poderes dela foi, de alguma forma, abduzidas,
Eles não fizeram nada. Não fizeram por quê? Porque faltou coragem e porque tinha rabo preso. Vamos falar rasgado? É porque tinha rabo preso também. E se você tem rabo preso para você enfrentar o judiciário, é complicado. Porque aí começa a enfrentar o processo, anda. É simples assim. Então, hoje nós temos uma crise institucional do Brasil que talvez pode se comparar à época de Getúlio Vargas, quando ele instaurou a sua ditadura. No segundo mandato. Ou se compare na parte ali do Médici, do Costa e Silva, no mais alto nível, do AI-5 e tudo mais, sim, do regime militar. Fora isso, não vejo outro paralelo na vida nacional do que está acontecendo hoje. Fábio, mas me diz uma coisa. Nós estávamos até conversando aqui antes de começarmos, antes de você chegar, referente à questão da... Tipo assim, a direita apoiou o presidente da Câmara e o presidente do Senado para ser eleito, agora nessa última eleição. Então, apoiou, deu todos os seus votos para ele ali, para poder votar junto, tá junto, talvez num possível impeachment do STF, numa possível liberação de algo, na aprovação de algum projeto na Câmara. O que acontece, eu queria entender isso daí, o que acontece que as pessoas, ao sentar na cadeira ali, ela muda totalmente o cenário dela de visão. Totalmente, como muitos deputados da direita, depois que ganhou, que estava todo mundo não contente, não, agora vai aprovar todos os projetos, vai travar isso, vai fazer aquilo, e não conseguem. É difícil ganharem uma votação ali no Congresso. O que acontece? Você que já esteve lá. Sim, o Congresso Nacional, desde a redemocratização, ou seja, desde 89 para cá, ele é dominado. E hoje não é pela direita e não é pela esquerda. Ele é dominado pelo que o povo chama de centrão. É um grupo de deputados federais e de senadores, que são a maioria, de 513, beira 300, que mandam no país. Não é nem o PT, mandam no país, não, mandam no Congresso. Não. Quem manda no país são 11 pessoas só. Dos 513 deputados, mandam no Congresso Nacional. Então, só é presidente da Câmara, só é presidente do Senado quem é desse grupo. Quem é desse grupo, tá? E ele foi enfraquecido no governo Lula, o passado, por isso que o PT conseguiu, mas mesmo assim o PT conseguiu porque abriu espaço para essa turma. Se você não abre espaço para essa turma, não consegue. Dentro do Congresso você não consegue absolutamente nada. Quem era o líder dessa turma, e foi líder muitos anos dessa turma, era uma pessoa chamada Eduardo Cunha. Ele só deixou de ser líder, né? Hoje eu acho que é o Arthur Lira, que é o principal nome dessa turma aí, né? Que comanda, pelo menos na Câmara dos Deputados. Estou colocando isso para a gente entender, sim, como é que funciona o Congresso Nacional. Você concorda com isso? Não, eu estou falando como é que funciona. Então, partiu do PL, no caso, né? O PL e o Novo, são um partido de direita, PL e Novo, no Brasil pelo menos. Partiu do raciocínio desses dois partidos, vamos apoiar eles, porque sozinho a gente não ganha. Talvez ideologicamente seria mais interessante lançar alguém? Seria. Mas aí perderia espaços. Dividiria voto. Não é isso. Perderia espaços de... Por exemplo, no Senado é certeza que não ia ter nenhum presidente de nenhuma comissão. Na Câmara ainda tem uma regra diferente, mas perderia espaço, né? Ali dentro, o partido ficaria enfraquecido dentro do Congresso Nacional até para fazer alguma coisa. Talvez seja isso, eu não estou lá, então não sei te falar 100%, mas talvez seja isso que a turma interpretou. Vão apoiar porque a gente consegue, não vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Né? Talvez eles tenham pensado isso. Isso foi certo? Isso foi errado? Talvez tenha sido errado, porque no sentido de todo jeito eles iam sair perdendo, então era melhor marcar a posição. Sim. Né? Mas talvez seria melhor marcar a posição. Então tá, já que nós vamos perder mesmo, e eles sabem disso, tem deputado do PL que é deputado há muitos anos, sabe que funciona assim. Então é melhor a gente marcar a posição, vamos marcar a posição, vamos lançar um candidato nosso aqui, vamos fazer barulho, vamos perder, mas vamos perder fazendo barulho. Mas ia perder. Agora, eles tinham o respaldo do Bolsonaro para fazer isso, né? Tinha o respaldo do principal líder para fazer isso. Penso que foi isso que aconteceu, penso. Aí a pessoa se torna presidente da Câmara ou presidente do Senado, ele tem que lidar com várias outras coisas. Pressão de STF, pressão do próprio Planalto,
das suas próprias bases, porque ele se tornou o deputado mais poderoso do Brasil. Ele se torna presidente da Câmara, é o deputado mais poderoso do Brasil. Questão de emenda, questão de realização disso, daquilo outro. Ou ele vai para cima, ou ele fica nas dependências dessas coisas todas. Então, talvez seja isso que foi que eles pensaram. Eu não sei, eu não estou lá para ver, eu estou fazendo uma análise de fora, né? Talvez marcar a posição seria muito mais interessante. Eu fui deputado federal, fui um deputado federal muito livre. Talvez por isso que eu não fui reeleito. Fui muito livre. Então eu votava em que eu queria, eu fazia o que eu pensava que eu tinha que fazer. E quem está duvidando é só fazer uma pesquisa aí, na minha época, né? Volta lá nos anos que eu fui deputado federal. 2018 foi o último ano. Foi o último ano. Então foi de 2015 a 2018. E vai ver que eu fui de fato. Aquele ranking dos políticos me colocou entre os 10 deputados, os melhores 10 deputados dos 3 anos que eles fez, né? Porque em 2018, em 2015 eles não fizeram análise, foi 16, 17, 18. Então os 3 anos eu estava entre os 10, 2017 eu fui o melhor do Brasil naquele ranking dos políticos, exatamente porque eu votava na minha cabeça, não tinha partido. E outra coisa, vou falar um negócio aqui, posso falar um negócio? Pode. Eu falo em todo podcast que eu falo, deputado federal que falar que não vota em algo porque o partido obriga ele, é conversa fiada. Essa é boa, hein? É conversa fiada. Tô falando que deputado federal que disser que eu não votei. Se você cobrar ele, por que você votou nisso, deputado? Ele fala, não, porque o partido me obriga, eu não queria. Mas senão eu ia perder isso. Conversa fiada. Nenhum partido abre mão de deputado federal. Se abre mão do deputado federal, está fazendo um favor para ele. Pode mudar de partido. Ele não perde mandato. Se o partido falar, vou te expulsar, eu falo, beleza, faz favor para ele não perde o mandato. Então, por quê? Quem dá o recurso para o partido e o tempo de televisão, que é o que dá poder para o partido, é o número de deputado federal. Então é conversa fiada. E eu estou falando porque eu fui deputado federal, na época o PSDB eu era do PSDB, porque eu era anti-Lula, anti-PT, né? Só tinha isso na época. O PSDB fez parte do governo Temer, é só vocês lembrarem, fez parte do governo Temer e eu votava contra as coisas do governo Temer. Votei a favor de algumas, mas votei, por exemplo, porque ele até foi bom presidente, mas votei que ele deveria ser investigado. Eu vi isso. E tinha 3 ministros do PSDB. E teve pressão, os ministros me ligaram. E dos 3 ministros, 2 eram meu amigo. Me ligaram e tal. Eu falei, não, eu acho que tem que ter investigação. Eu acho que investigação faz parte da vida de qualquer pessoa. Não estou falando que ele é culpado, apesar que assessor andar com mala de dinheiro tá errado, né, irmão? Vamos combinar, né? Que assessor andar com mala de dinheiro no centro de São Paulo tem alguma coisa errada, né? Vamos combinar que isso aí... E só isso já merecia uma investigação. Mala de dinheiro... Concorda comigo? E assessor andou com mala de dinheiro no centro de São Paulo, só isso já merece investigação. Eu tô contando fatos, que isso aconteceu. Tal. Então, e me impressionaram e eu fui lá e votei. O PSDB me expulsou? Não. Então, qualquer pessoa que falar, qualquer deputado que falar isso, está mentindo. E se for verdade, se o partido expulsar, está fazendo um favor para ele. Ele pode escolher o outro partido e vai estar assim de partido querendo chamar ele, porque o que dá condição financeira e tempo de televisão para o partido é o deputado federal. Por que o PL hoje é o partido que mais tem tempo de televisão e dinheiro? Porque ele é o que mais tem deputado federal. Por que o PT é o segundo? Porque é o segundo que tem mais. É simples assim. Então eu quero deixar isso claro, porque muitas vezes eu escuto, o deputado, olha, eu votei porque o partido, senão ia ter isso. Mentira! Então, ele votou porque ele quis. Conversa fiada. Foi desmascarado aqui, tá vendo? Votou porque ele quis. É melhor, então, ser honesto e falar, votei porque eu queria a emenda, que eu precisava mandar a emenda lá pra cidade, que eu precisava... É melhor ser honesto. Sim. Falar, se eu não votasse a favor do governo, eu ia perder a emenda, eu não ia ajudar a cidade e tal. Então, é melhor ser honesto e rasgar. Se ele vir com essa história... Não sei se isso aqui vai rodar aí, se ele vir com essa história, é mentira dele, conversa fiada, conversa pra boi dormir. Bom. Muito bom, Bispo, que isso. E nem o boi dorme, nem o boi dorme. Tem uma pergunta aqui, agora tá numa hora boa, vamos fazer o bate-bola aí, vai? Vamos fazer o bate-bola? Fala o nome e aí o senhor fala a opinião aí sua a respeito do nome que vai ser falado. Tá bom. Ou pode, se você quiser... Bate-bola é porque tem jogador de bola também. Porque bate-bola é rápido. Pinga fogo. Vai lá. Então vamos lá. Bolsonaro. Um dos melhores presidentes que o Brasil já teve. E hoje o maior líder político do Brasil. Mas posso falar um negócio que eu acho importante? Sim. Por que a gente, nessa discussão que está tendo no Brasil hoje,
a gente não pode pessoalizar ela. Não pode dizer que ela é apenas de uma pessoa, por mais importante que ela seja. Lógico que é indiscutível que Bolsonaro é uma grande expressão política. É um líder. É indiscutível que ele é uma grande expressão política, talvez o maior líder hoje político. Mas a questão que está acontecendo hoje, de perseguição a nomes ligados a ele, nomes ligados à direita, ela não pode ser pessoalista. Porque é uma discussão muito maior do que isso. Nós estamos falando de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, nós estamos falando de liberdades políticas que são inerentes do ser humano. A pessoa tem o direito de falar o que ela quer. Até quem não gosta de mim, ela tem o direito de falar que ela não gosta de mim. Ela tem o direito de ela de expressar. Ela tem o direito de... O cara que é esquerdista, ela tem o direito de me criticar e eu tenho o direito de dizer que ele está errado. Sim. Estão tirando liberdades que... E alguém vai dizer assim, então vamos fazer uma lei. Não, a lei já diz que existem. Já são preconizadas na Constituição. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Então a gente não pode pessoalizar essa discussão que está acontecendo. E talvez a turma da canhota não percebeu. Mas historicamente vai para um lado. Depois que acaba esse lado, volta para o lado deles. E eu quero ter... Pau que bate em Chico, bate em Francisco. E nisso, historicamente, sempre foi assim. Sempre foi. Sempre foi assim. Os regimes totalitários, né, você viu, Lenin e Stalin perseguiu todo mundo que pensava diferente deles. Sim. Quando acabou, foi atrás da turma deles. Né? O próprio Fidel Castro matou Che Guevara. Essa turma esquece que o próprio Fidel Castro matou o Che Guevara. Mas o próprio, se você conversar com uma pessoa de esquerda, se chegar nele e perguntar quem foi Che Guevara, me fala a história de Che Guevara, eles não sabem. Eles não sabem. Só sabem usar o boné do Che Guevara, a camiseta do Che Guevara. Bem capitalista, mas não sabem quem é Che Guevara. Mas essa situação no Brasil, ela não pode ser pessoalista. Eu repito, é inegável a liderança do Bolsonaro, é inegável. Mas ela não pode ser pessoalista. É muito mais do que uma pessoa só. Até porque pessoas passam. Bolsonaro vai passar, Lula vai passar, Alexandre de Moraes vai passar. O que está acontecendo no Brasil é que não pode passar. Porque estão privando direitos hoje é de um determinado grupo que vão ser estendidos a toda uma sociedade. Ninguém pode ter o poder de cercear, calar ou impedir de falar aquele que pensa diferente ou que o critica. Se o faz, é totalitário, é ditador. Simples assim. Muito bom. Então... Alexandre de Moraes. Ué, falar o quê? Falar o quê? É uma pessoa extremamente equivocada, que se vislumbrou com um poder que não era dele, mas deram a ele. Uns pensam que é Jesus Cristo, ele tem certeza. Olha, eu não vou nem entrar nessa não, porque de justiça humana, talvez hoje ele é poderoso, mas da justiça de Deus ninguém foge. Mas... Ninguém foge, nem ele vai fugir, nem eu vou fugir, nem Bolsonaro, nem Lula, nem ninguém. É impossível fugir. Mas hoje é uma pessoa que perdeu totalmente a noção do que é o cargo que ele ocupa. Ele está pensando muito mais do que o cargo que ele ocupa. E é uma pessoa que não tá que deveria ser limitada pelos seus pares. Os seus pares não estão limitando ele. Não estão dizendo, olha, você passou de todos os limites. É uma pessoa que passou dos limites, inclusive constitucionais. Sem filtro legais. Nenhum, né? Inclusive constitucionais e legais. E eu lembro que o cargo dele, a responsabilidade maior é ser guardião do texto constitucional. Sim. Isso não faz sentido nenhum para... a responsabilidade, o cargo dele, a responsabilidade dele é ser guardião do texto constitucional. E hoje o que ele faz é uma... Tem lógica você... Tira o Bolsonaro. Tem lógica você condenar uma senhora de 70 anos a 14 anos de cadeia por ter... Vamos partir do raciocínio que ela invadiu e depredou patrimônio público. Tem lógica. Mas ela fez algo errado? Se ela depredou patrimônio público, se ela invadiu o patrimônio público, ela fez algo errado. Então vamos lá para o Código Penal
que diz que quem depredou patrimônio público tem que arcar com as despesas e pode pegar de 6 a 2 anos de cadeia. É isso que ela tem que ser condenada. Mas por que não condena a 6 a 2 anos de cadeia? Porque lá no Brasil troca por cesta básica, por prestação de serviço e tudo mais, né? Mas não, vai condenar por atentado contra a democracia, vai condenar por golpe de Estado. Golpe de Estado sem com batom. Sem encontrar nenhuma arma, né? É um golpe de Estado muito diferente, esse, num domingo. E sem as o câmeras exército, também sem milícia. Todas, né? Não, as provas sumiram estranho. todas. Agora, que houve gente que depredou patrimônio, foi visível isso. Sim, foi visível. E essa pessoa tem que responder por isso. Né? Você não pode cometer... Uma pessoa comete um crime, ele tem que responder pelo crime que ele cometeu. E não pelo que o juiz acha. E o mais interessante, né, Bispo? Que teve agora... o sumiço de vários milhões de reais aí do INSS e até agora não fizeram... Não tem ninguém. Não fizeram uma busca e apreensão. Uma busca e apreensão. Não teve no começo, até para chegar nisso, teve buscas e apreensões. Mas ninguém desvia 6 bilhões, 2 bilhões já constatados, sem ter costa quente, né? Então não chegou nos graduados, né? Ninguém desvia 2 bilhões de reais... 200 mil reais é uma coisa, 2 bilhões de reais hoje, faz falta. Hoje eu tava vendo numa reportagem, não sei se é verdade, tá? Vi numa reportagem, tava olhando, vi numa reportagem, alguns bilhões de dólares, de euro, né? Na conta do Vaticano, cara. Parece que tem um banco lá e alguns políticos do Brasil... Tem contas lá no... Tem conta não, existe lá o Banco do Vaticano. E parece que quem descobriu foi o pessoal daqui dos Estados Unidos que estão começando a levantar e vasculhar as coisas. Eu não conheço essa história. Informações. Eu vi hoje, não sei se é verdade. Eu não sei essa história, eu estou sabendo agora, mas que existe o Banco do Vaticano, existe. E é um banco rico, é dono de várias propriedades e tal, enfim. O banco existe, é real e o Vaticano é um país, né? Ele não é só a sede da Igreja Católica, é um país constituído, o Papa é rei desse país e tal, enfim, é chefe de Estado e tal. Sim. Nicolas Ferreira. Menino extremamente inteligente, capaz, bom de briga, tem um bom futuro e principalmente se for muito bem orientado. Pablo Marçal. Eu conheço o Pablo Marçal lá de Goiânia, né? Conheço o Pablo Marçal de Goiânia. Por isso que a gente pôs aqui. Conheço ele de Goiânia, conheço ele antes dele ser famoso. Sei lá, é uma pessoa aí que eu tenho as minhas diferenças, as minhas reservas, mas é um destaque, né? Tá aí, né? Bispo, um bate-papo muito bom aqui. Nosso tempo que a gente prometeu que ia manter aqui o tempo do Bispo aqui dentro do nosso horário, está chegando no final, mas queria que você deixasse um conselho aí para os jovens de hoje em dia que quer unir fé com um propósito e ter um impacto social. Cristo sempre, Jesus Cristo sempre, como uma grande referência, como um grande nome, como um grande relacionamento com o seu Senhor, né? Assumindo o controle da sua vida, esse é o primeiro. Segundo, Bíblia, muita Bíblia, mais Bíblia ainda. Terceiro, estudar muito, né? Quanto mais conhecimento você adquirir, mais desenvolvimento você vai ter para a sua vida e para gerar. E quarto, perseverança, porque todo mundo bate a cara na parede, todo mundo chuta pedra, todo mundo tropeça, todo mundo escorrega, né? O importante não é... A reação vale mais do que a própria coisa que aconteceu com você. Então, se tropeçar, se escorregar, se bater a cara na parede, se machucar, reaja da forma correta e persevera, continua. Bate a poeira, levanta. Exatamente. O segredo é perseverança. Esse é o grande segredo aí. Eu tento fazer isso na minha vida, porque eu também tenho pedra, eu também tenho casco de banana, eu também me machuco, eu bato a cara na parede. Acho que o melhor professor que existe é bater a cara na parede, que é a forma que você não volta, né, a agir dessa forma. Mas perseverança. Todos nós temos que perseverar. Quem não faz não erra, né? Quem não faz não erra. Muito bom. Quem não erra não faz. Bispo, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela sua participação. Foi um enorme prazer aqui. Foi uma honra ter você aqui com a gente. E muitos aprendizados bons aqui. Vocês deixem o seu like, se inscreva aí, assiste, compartilhe com alguém. Que quando você compartilha, tudo que foi falado aqui vai
ficar gravado aí para você também. Valeu, Walter. Até a próxima. Obrigado, Douglas. Obrigado a todos do Florida Connection. Isso aí. Tamo junto. Valeu, galera.